Fala, gurizada! No vídeo de hoje, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algo que eu vejo muita gente fazendo e principalmente eu já fiz no passado, mas é algo que nem sempre no meio da correria você para pra pensar. A pergunta que eu te faço é: por que você tá fazendo e por que você quer o que você quer? Parece até um trava-línguas eu falar isso, né? Mas isso me fez pensar em muita coisa da minha vida. Ao mesmo tempo, isso me fez desistir de muita coisa na minha vida. Eu costumo brincar de que do momento que eu fiz essa lista das coisas que eu quero e do porquê eu quero essas coisas, as únicas coisas que ficaram foi a minha família. Pois é, porque imagina comigo, todos os dias você está nas redes sociais, tá? E aqui não sejamos aquela galera arrogante que fala, ah, não, mas eu só fico 30 minutos por dia, ou eu entro rapidinho, só consumo conteúdo de valor. Não. Todo mundo. Desde nós, produtores de conteúdo, que usamos a desculpa de que a gente está sempre procurando ali uma inspiração para os nossos próximos vídeos, até mesmo uma pessoa que está só consumindo. Cara, somos todos iguais e estamos todos vulneráveis uns aos outros no que se diz respeito ao título de comparação. E aí, o que acontece? Você vai lá, entra no teu Instagram, você vê o Bruno correndo uma maratona, hipoteticamente o Bruno pode estar fazendo um Ironman, o cara está empreendendo na jornada dele, esse cara, ele está casando, ele vai ter um filho, esse cara está adquirindo um novo carro dele, esse cara está mudando de... Esse cara está fazendo uma porrada de coisa. E você tá de uma arquibancada só aqui, ó, freneticamente, acompanhando cada degrau desse cara. Sejam eles degraus curtos, que são rápidos, ou sejam degraus mais longos, que esse cara demora mais algum tempo para alcançar isso. E aí, você começa, para pensar nisso, a tomar para si os sonhos, muitas vezes, e hábitos daquela pessoa. Isso, de certa forma, é uma faca de dois gumes. Por quê? De um lado, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa obesa, eu vou ficar muito feliz se você se inspirar indiretamente em mim, do ponto de vista, putz, eu vi esse cara correndo 365 dias, 5 quilômetros. A gente fez esse desafio no ano passado. Eu vou ficar muito feliz se eu ver que isso te incomodou a ponto de você desejar ter uma mudança de falar, tipo assim, putz, se o cara corre 365 dias no ano, pelo menos 5 km por dia, por que diabos eu não conseguiria fazer, sei lá, uma caminhada uma vez por semana ou pelo menos 3 vezes na semana? Eu vou ficar muito feliz. Só que, desde que você tenha um motivo claro para isso. Porque, partindo do princípio de que você está fazendo algo porque você está me vendo, isso é muito perigoso. E aí é o outro gume da faca, o outro lado da faca, que é: e se você estiver correndo atrás de sonhos materiais que não condizem com os seus planos de vida e principalmente que não é aquilo que você quer? E aí eu vou contar aqui o meu relato. Há 5 anos atrás, aproximadamente, quando eu estava muito feliz, eu sempre quis trabalhar num banco e hoje eu trabalho em uma das principais instituições financeiras do país. E, cara, eu estava muito feliz porque eu tinha um VR, eu tinha um vale alimentação, eu tinha um vale refeição, eu tinha PLR, 2 vezes por ano, eu tinha um salário legal, então era para eu estar feliz. Eu sempre quis trabalhar nesse banco desde meus 15 anos. E em 2021 eu entrei lá. Só que aí eu comecei a me incomodar do ponto de vista de que eu sempre queria mais. E não há problema nenhum de você ser uma pessoa ambiciosa. Não há problema nenhum. O problema, eu acho, de você... A ambição, ela vai começar a te atrapalhar quando não for uma ambição sua ou algo que Deus preparou para você, mas quando for a minha ambição. E a vida de outras pessoas começaram a entrar muito a fundo na minha vida. Como? Eu visitava muito Alphaville. Meu sonho era morar em Alphaville. Mas eu comecei a pensar e destrinchar o que de fato eu queria. Eu queria morar em Alphaville porque de fato lá era um local seguro, lá era um local com bastante natureza, então isso automaticamente me aproxima mais de Deus, me deixa mais feliz porque eu cresci rodeado de natureza, ou porque simplesmente eu estava vendo aquele influenciador dizer que lá é o lugar do networking, lá as coisas acontecem, a energia do ambiente de fato é diferente.
Quando eu parei, depois de 4 anos nessa loucura, eu preciso ficar milionário, eu preciso virar um diretor do banco, eu preciso ser um cara diferenciado, eu preciso fazer iFood à noite, trabalhar 8 horas por dia, empreender em outra coisa, 3 empregos para que de fato eu compre uma casa de 5 milhões em Alphaville. Eu parei e pensei, cara, por que eu quero essa casa? Por quê? Eu quero essa casa em Alphaville porque vai ser uma casa no qual eu quero passar o resto da minha vida, embora estabilidade não exista. Minha família é grande, então eu quero recebê-los. Por que eu quero essa casa? E eu me choquei quando eu percebi que os carros que eu queria, as casas que eu queria, as ambições, as conquistas materiais que eu queria, não eram coisas que estavam sobre a minha vontade. Eram coisas que estavam sobre a vontade dos outros e pelo fato de eu estar muito próximo dessas pessoas, de consumir conteúdos próximos, digo nem fisicamente, mas digitalmente, eu queria as mesmas coisas. E aí fica a reflexão para você. Quando a gente desliga as câmeras, quando a gente dá tchau para os nossos colegas do trabalho, nossos colegas de networking, quem quer que seja, se tudo se desligasse hoje, não existisse mais a tecnologia, o digital, vivendo uma utopia, você continuaria a querer e a fazer o que você faz para conquistar essas coisas? Ou simplesmente você viraria e falaria assim, olha, sinceramente, eu até queria esse AirPods, mas acho que eu não preciso exatamente dele agora que não tem mais alguém para me ver e para falar, aquele cara ali tem um AirPods. Olha, sinceramente, eu acho que eu não quero mais ter uma família pensando que eu não vou conseguir ser bem visto por eu ser um homem honroso, alguma coisa do tipo, e eu só vou ter o trabalho de treinar os meus filhos e de desenvolver uma boa relação com a minha mulher. Eu não quero ter essa casa em Alphaville porque eu vou ter que cortar a grama dela ou eventualmente fazer alguma manutenção e isso não vai atrair leads para as minhas prospecções. Então assim, cara, foi isso o que eu fiz, tá? E não tem problema nenhum se ainda assim você tiver uma conclusão e falar assim, cara, hoje eu ainda quero ter isso e tá tudo bem. Mas o porquê eu decidi compartilhar isso com vocês de que o porquê você quer o que você quer. Porque isso me fez ter menos ansiedade e isso me fez ter mais clarezas do que realmente importa na minha vida. No momento que eu tive essa crise, eu era um cara que eu tinha um carro quitado, eu tinha comprado o meu primeiro apartamento, eu estava pagando ele na planta para ele sair depois de 3 anos, ele vai sair inclusive esse ano. Eu estava acabando de construir uma relação com a minha namorada, atual esposa. Eu, como eu falei, trabalhava em uma das maiores instituições financeiras do país, que eu sempre quis. E, cara, eu vivia ansioso. Eu vivia insatisfeito com a minha vida. Cristo já me deu a salvação e me deu outros apetrechos que aqui eu tinha na época e ainda tenho hoje. Por que diabos eu tenho que viver infeliz? Por quê? E foi aí que eu fiz essa reflexão. Então, pensa nisso. Você está correndo uma maratona porque você viu David Goggins correr uma maratona e não tem problema nisso, ele é um baita cara inspiracional. Inclusive, eu tenho em algum lugar aqui, eu não sei onde tá. Tá em algum lugar aqui, ó, achei para vocês. Inclusive, foi um dos livros que mais me ajudou, então não tem problema, tá aqui. Mas você está correndo essa maratona porque você quer? Porque você quer se superar? Porque você não quer deixar ninguém te ferir? Ou você está correndo essa maratona para falar que, uau, bati meu RP na minha primeira maratona. Uau, eu já fiz uma maratona, eu sou um maratonista. Pensa nisso. Porque você quer o que você quer, gurizada. Isso vai te ajudar a ter clareza, isso vai te ajudar a ter menos ansiedade e, de fato, alinha isso com Deus, cara. Porque isso acho que é o mais valioso. De nada adianta agradar o mundo se eu não estou agradando a Deus. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu quero deixar aí para vocês que daqui para frente, pelo menos um vídeo por semana vocês vão ter aqui. E vão ser vídeos assim. Basicamente, eu não quero... O intuito de criar esse canal não é impressionar ninguém.
a não ser a mim mesmo lá no futuro, que vai olhar para esses vídeos atrás e falar: uau, olha como foi a nossa jornada. Olha o tanto que a gente evoluiu. Eu não quero chegar lá na frente e esperar muita coisa. Eu quero só registrar. Então, semanalmente a gente vai ter alguns vídeos aqui. Tamo junto, gurizada?